como eu havia mencionado, são equívocos que eu, infelizmente, encontrei quando eu corrigia as provas. O primeiro deles é um bastante óbvio. Vocês vão ver que os equívocos são muito óbvios, mas que, infelizmente, dava dor no coração quando eles aconteciam. Respeitar o limite de linhas ou páginas de cada resposta. Eu não sei se vocês sabem, mas as provas, elas são divididas no sentido de que cada professor ou professora que vai corrigir a prova, ela não corrige a prova inteira. A prova é dividida por questões. Então, por exemplo, eu gostava bastante de corrigir as peças. Então, eu recebia um lote, era um envelope eletrônico, né, fechado. Naquela época, não sei se funciona assim ainda hoje, com 50 provas dentro daquele envelope. Essas 50, eu só corrigia a peça. Eu corrigia 50 peças, aleatórias, né? Que vinham de vários lugares do Brasil e a gente não sabia, por óbvio, quem eram as pessoas que tinham ali feito aquela peça. Eu não corrigia prova por prova. Eu corrigia peça por peça. A mesma coisa acontecia com outro colega. Ele, por exemplo, ia corrigir a questão número 2. Então, ele corrigia a questão número 2 de 50 pessoas. Ele não corrigia 50 provas. Você só tinha acesso àquela parte que dizia respeito à questão ou à peça que você era responsável. Então, o que acontecia? Você tem aquele espaço, quem ainda não fez a prova vai ver, você tem lá um rascunho, você tem um espaço em que você deve colocar a sua resposta. Esse espaço é delimitado. Você só pode responder exatamente naquele espaço. É o que acontecia muitas vezes, principalmente na peça. O aluno começava pulando muitas linhas, dando muito espaço, caprichando bastante na letra. Ele realmente, você percebia ali no começo, na primeira página, que ele estava se dedicando. Quando chegava, às vezes, do meio para frente, ela talvez percebia que não ia caber. Aí começava a apertar a letra e, sobretudo, por vezes, realmente não dava espaço. E aí o que acontecia? A pessoa passava do máximo e entrava na outra página para completar o restante da peça. E aí nós tínhamos dois problemas. Primeiro problema, eu que estava corrigindo a peça, não podia invadir a página do colega para poder verificar, por exemplo, se o examinando tinha colocado o valor da causa numa peça, que fosse uma petição inicial, para saber se o examinando tinha feito um pedido de tutela provisória, que o caso exigia, porque tudo isso tinha ficado lá no pedido, na parte final, que não estava dentro do limite pretendido para que ali fosse feita a peça. Então, mesmo que a pessoa tivesse colocado, eu não podia colocar, eu não podia corrigir. A mesma coisa acontecia com o colega que viesse a corrigir essa mesma prova, a questão 1. E aí era um efeito dominó. Ele errava a peça e depois ia errando todas as questões, porque ele pulava a página ou ele trocava a página. Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso. Parece uma coisa boba, e realmente é uma coisa boba, mas vejam que o item 3.5.7 do edital, que está aí na sua tela destacado, diz claramente que será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. Então, isso a gente via lá, infelizmente, com muita frequência, principalmente na peça. Então, você precisa, o rascunho nesse ponto é muito importante, e precisa se organizar para fazer com que caiba dentro daquele espaço determinado. O espaço é mais que necessário, é mais que suficiente para você dar conta de fazer. Ah, professor, mas a minha letra é muito grande, eu gosto de pular muitas linhas, eu gosto de escrever com mais calma. Isso é muito importante, pessoal, mas você precisa efetivamente respeitar esse limite de linhas ou de páginas para cada resposta, porque senão o examinador ou a examinadora não vai avaliar e nem pode avaliar. Então, esse é um primeiro erro que você, independentemente da área que você estiver fazendo, né, isso vale para civil, vale para penal, tributário, trabalho, enfim, vale para qualquer área, você não pode respeitar esse limite de linhas ou de páginas. Vocês já sabiam disso, pessoal? Já tinham lido o edital? Esse trecho
eu tirei do edital do 41º exame, assim como todos os outros, vocês vão ver. É um equívoco muito comum e que não pode, de forma alguma, não pode você cometer esse equívoco. Bom, vou passar para o nosso segundo equívoco. Parece incrível eu ter que falar isso, mas essa é uma coisa que acontecia também com muita frequência. Às vezes a questão, e isso é muito comum, tem lá a letra A e letra B, ou às vezes até a letra C, cada uma com a sua pontuação respectiva. O aluno às vezes acertava a página, né, tá lá, a página da questão número 3, ele acertava a página, mas ele começava a escrever como se fosse um texto corrido. Ele não identificava, dentro da questão 3 que ele estava fazendo, qual era a resposta da letra A, qual era a resposta da letra B, ou qual era a da letra C. E aí, o examinador ficava numa sinuca de bico, ficava numa situação muito difícil, porque é como se ele tivesse que descobrir onde é que estava a resposta daquela pessoa. Às vezes a pessoa realmente tinha acertado a questão. Ela tinha colocado ali todos os dispositivos legais, tinha colocado doutrina, tinha colocado tudo que efetivamente deveria constar, só que ela não identificou. Algumas pessoas, alguns colegas, eu sei, confidenciavam: ah, professor, eu às vezes, o examinador, eu consegui descobrir que ali era a letra A, porque foi a primeira que veio. Então, eu considerei. Mas outros diziam: não, se não está identificado, eu dou nota 0. Como é que eu sabia disso? Porque eu julgava os recursos. Então o pessoal recebia nota 0 por um examinador e depois vinha o recurso dizendo: ah, mas eu respondi, a minha resposta está lá na linha número tal. Só que aí, quando a gente ia ver, a pessoa tinha desrespeitado o item 3.5.6 do edital, que diz que na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar, vejam, obrigatoriamente, a qual item do enunciado se refere cada parte da sua resposta. Então, é um detalhe, mas que faz toda a diferença. Como se costuma dizer, né, o diabo mora nos detalhes. E é nesse detalhe que você tem que tomar cuidado. Então, no seu rascunho, você eventualmente até pode responder rapidamente, porque você lembrou ali na hora que está com receio de esquecer, escreveu ali no rascunho, mas na hora de passar limpo, na hora de efetivamente colocar no caderno de resposta, você precisa dizer qual é lá o item. A, B, C, 1, 2, 3, enfim. Tome muito cuidado com isso, porque às vezes você sabe a resposta, acertou a questão, mas perde seu ponto por um detalhe, um erro muito comum que eu verificava com uma das correções da prova. Tudo bem, pessoal? Então esse é o erro número 2, o item 3.5.6. Não deixe de correlacionar as respostas das suas questões com os respectivos itens do seu enunciado. Vamos para o nosso terceiro erro, que também eu encontrava, infelizmente, bastante quando corrigia as provas. Era muito comum que a pessoa adicionava dados ou detalhes que não constavam do enunciado na resposta. Então a pessoa, talvez para deixar a sua peça mais interessante, talvez para deixar a sua questão mais razoável, a pessoa inventava detalhes. Dizia, por exemplo, que a pessoa que tinha entrado com aquela ação, que estava entrando com aquela ação, era idosa, e por isso o juiz deveria conceder a ela uma prioridade de tramitação. Só que, na verdade, no caso, não havia menção alguma a esse fato. A pessoa inventou que ela era idosa para mostrar que sabia o dispositivo que dizia que o idoso tem direito à prioridade de tramitação. Ou, por exemplo, dizia que a pessoa residia na cidade X, quando, na verdade, o caso, a questão não falava nada da localização onde a pessoa residia. O examinando, portanto, criava fatos que não constavam no enunciado. E aí, pessoal, o item 3.5.9 do edital, isso eu retirei do 41º exame, mas em vários editais isso consta,
diz claramente que na elaboração dos textos da peça e das respostas às questões, o examinando deverá indicar todos os dados que façam necessário. Tudo bem? Até aí, nenhuma novidade. Sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidos enunciados contidos no caderno de prova. Isso, para além de ser um problema, porque você está criando coisas que a questão não trouxe, ela pode fazer com que você tenha a sua questão, a sua peça zerada. Porque isso pode ser considerado uma forma de identificação da sua peça. Já dando um spoiler aí, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas um detalhe que eventualmente não consta do enunciado, que diferencia a sua prova de todas as outras, pode ser visto pela banca como uma forma de identificá-la. E isso é caso de nota 0 para a sua peça ou para a sua questão. Então, além de você estar tendo um trabalho desnecessário, além de você não estar se atendo aos detalhes do caso, que já são muitos, a gente sabe disso, você criando detalhes que não existem, está trazendo para si um risco totalmente desnecessário. E aí, o que o edital, então, diz? Quando você tiver que escrever um dado que não consta da prova, você vai colocar x, 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 3 vezes x. O município, xxx, o advogado, xxx, a OAB, número xxx, ou então reticências. A data, reticências. O autor, a testemunha, reticências. O autor não, perdão, reticências. Esses dados, quando você faz isso, quando você coloca reticências ou coloca 3 vezes o x, o que você está fazendo é mostrando para a banca que você sabe que numa peça que você estiver fazendo no futuro, você vai colocar, você não se esqueceu, e, por outro lado, você não está identificando a sua peça. Então, percebam que aqui a gente tem, dentro desse item 3.5.9, alguns pontos importantes que merecem ser vistos de forma separada. Primeiro deles, você não pode criar dados e detalhes que não estão enunciados. Segundo, você precisa mostrar para a banca que você sabe que a lei exige que haja assinatura de um advogado. Você precisa mostrar para a banca que a lei exige que você diga qual é o município, qual é o local competente. Só que se o caso não trouxe, você então vai omitir, você não vai criar, você vai omitir isso e vai colocar ou 3 vezes o x, a letra x, ou vai colocar reticência. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso. Esse também é um erro muito comum e às vezes dava dor no coração. O candidato fazia uma peça maravilhosa, chegava no final, inventava um dado, inventava um número, colocava lá um número de um AB aleatório, só para certamente colocar alguma coisa, e aí acabava tendo nota 0 na peça. Vamos passar para o nosso quarto detalhe. Eu quero que você deixe aí para mim o seu comentário. Se você já viu esse tipo de questão, já leu o seu edital, se já está preocupado com isso. Porque, infelizmente ou felizmente, a gente precisa ler o edital. O edital é a lei do concurso. E o exame da OAB, claro, não é diferente. E aí a gente então chega no nosso quarto equívoco, muito comum, que esse acontecia todo lote. Cada lote de provas que a gente pegava para corrigir, praticamente 1 ou 2 provas, naquela época, né? 1 ou 2 provas tinha alguma forma de identificação. E aí, quando se percebia a identificação, não tinha outro jeito. O próprio sistema de correção na época já dizia: a prova está identificada. Se eu respondesse sim, ele automaticamente atribuía 0 para o candidato. Eu não tinha chance de dizer: ah, não, mas aqui ele não teve esse critério, não teve esse cuidado, mas dá para analisar. Não, não dá para analisar. Não tem outra saída. Prova identificada é prova zerada. Essa é uma frase que a gente ouvia com muita frequência. Então vejam, pessoal,
Observe, analisem o item 3.5.8. Eu vou me permitir ler, sobretudo para quem está apenas me ouvindo e não está me vendo. Quando da realização das provas práticas profissionais, caso a peça profissional e ou as respostas das questões discursivas exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0, por se tratar de identificação do examinando em local indevido. Então, às vezes, a pessoa estava acostumada, colocava lá no final a sua própria assinatura. Ou colocava uma assinatura inventada, escrevia lá o nome de alguém que ela tinha admiração, que vinha na cabeça, sei lá, Machado de Assis. É muito pouco provável que fosse Machado de Assis fazendo aquela prova. Mas a pessoa escreveu aquele nome. A não ser que o caso dissesse, o advogado Machado de Assis entrou com a ação, o que raramente acontece. Isso era considerado uma identificação na peça. Então, pessoal, tanto o erro 3 quanto o erro 4 geram, como vocês podem perceber, atribuição de nota 0 na sua prova. Não crie dados, não invente números, número de CPF, número de endereço, e nem, por óbvio, assine a peça, ou assine qualquer questão. Seja com a sua própria assinatura, seja com uma assinatura inventada. Tudo isso é considerado como uma forma de identificação da prova. E exatamente para permitir a lisura do exame, é que qualquer tipo de identificação é considerada nota 0. Eu lembro que uma vez, uma pessoa colocou na sua peça, ela criou testemunhas. E essas testemunhas eram jogadores de futebol. Na época, salvo o melhor juiz da seleção brasileira. E aí arrolou 3 testemunhas. Lá, por exemplo, sei lá, vou chutar, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Eram as 3 testemunhas que a pessoa tinha inventado. Isso foi considerado como uma forma de identificação da prova. E, portanto, a despeito do bom gosto futebolístico, essa pessoa teve lá a sua nota 0. Então, quarto erro, não identifique de forma alguma a sua peça processual. Todo mundo comigo, pessoal? E, por fim, o nosso quinto e último erro, um dos mais comuns que a gente encontrava, e aí eu quero que você tenha muita atenção para ele, não que para os outros não tivessem, mas para esse bastante, que é você não se preocupar com a sua letra, com a sua caligrafia. O pessoal que já foi meu aluno, ou que é meu aluno, seja na Universidade Federal de Juiz de Fora, seja em qualquer outra faculdade aí que eu leciono também, já deve ter me ouvido falar sobre isso. Às vezes eu brinco, vou levar um caderno de caligrafia para você na próxima aula. Parece incrível, mas eu preciso dizer. Às vezes, a gente tentava 1, 2, 3, aumentava muito a tela, o PDF para tentar ler, mas não dava para entender. E o item 3.5.5 do edital diz claramente que o examinando receberá nota 0 nas questões da prova prática profissional em caso de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto e de, olha, presta atenção, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não determinado no item anterior. Eu não consegui entender. A pessoa não coloca o A, mas não puxa a perninha, então você não sabe se é um O ou um A. A pessoa não corta o T, não completa as letras. Infelizmente, a gente sabe, é um momento de tensão. O momento da prova é o momento em que o candidato está ali realmente nervoso, a candidata está nervosa. Eu sei que isso acontece, mas isso não pode, infelizmente ou felizmente, isso não pode servir para que você não capriche na sua letra. Então, eu sei que a maioria de nós hoje em dia só escreve com os dedos, só escreve com o teclado. Mas na prova você não vai ter essa oportunidade. Você vai precisar escrever à mão. E aí, você então tem que treinar, não tem jeito.
Eu escuto vários alunos dizendo, professor, mas eu não escrevo mais à mão, já tem não sei quanto tempo. Eu já não escrevo nada, nem bilhete eu mando mais, porque hoje em dia é tudo mensagem. Eu não estou acostumado. Então, não tem jeito, você tem que treinar. Além de estudar os conteúdos da sua prova, você precisa treinar. Treine a escrita. Faz muita diferença quando você tem um treinamento. Isso é muito importante. Então, pegue lá um caderno de caligrafia, procure, troque, pegue um amigo, uma amiga, lê para mim, o que você acha? Você acha que dá para entender o que eu estou escrevendo? Marca o tempo, coloca lá o tempo, faz treinamento, para você se sentir realmente pressionado. Marca o tempo e comece a escrever, para que na hora você então possa, de fato, se preocupar com a letra, porque posso dizer para vocês, eu tinha um pouco mais de cuidado, eu tentava uma, duas, três vezes. Mas eu já vi diversas vezes, examinadores que não tinham essa preocupação. Falaram, não entendi, apliquei o item edital, nota zero. E aí, quando vinha um recurso, o candidato dizia, não, mas eu escrevi isso aí. Eu coloquei sim esse dado. Eu pedi lá a tutela provisória que o candidato, que a prova exigia. Está na linha tal. Aí você ia ler de novo a linha tal e falava, parece que está por aqui. Mas você não tem certeza, porque a letra da pessoa é tão ruim que você não consegue entender. Uma outra dica sobre esse conteúdo é tomar cuidado com a sua caneta. Às vezes uma caneta muito grossa, ela borra, e aí uma linha fica próxima da outra, e você não sabe se a pessoa está escrevendo em cima ou embaixo, mistura tudo. Então faça testes com isso também. Veja qual a caneta que você mais se adapta, se é mais fina, mais grossa, se a sua escrita ela é mais apropriada, talvez uma letra de máquina, uma letra de forma. Tomem cuidado com isso, pessoal. Pode parecer uma bobeira, mas isso muda muito a forma pela